Olá, pessoal, como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, a gente vai dar aula da continuidade, a terceira parte da nossa aula, tá? E nessa parte da nossa aula, nós vamos tentar conversar um pouco, conversar um pouco com vocês sobre alguns conceitos, né? Dando continuidade aos conceitos que a gente vinha conversando, né? Nas duas apresentações anteriores, dois pedaços anteriores, e eu vou colocando para vocês, né? Alguns dos conceitos importantes nessa parte de ecologia, desenvolvimento e evolução. Tá? Então, aqui a gente tem dois conceitos que são importantes, que é o conceito de robustez e modularidade, né? E vários desses conceitos, né, eles foram desenvolvidos, né, a partir de descobertas em Evodevo, né? O ressurgimento da Evodevo na década de 80, ele é muito baseado é, nos estudos, né, em organismos, né, nos próprios organismos modelo que eu vinha conversando com vocês, e que apontaram para a importância desses dois conceitos, o de robustez e de modularidade, para o desenvolvimento dos organismos e, consequentemente, né, também para a própria contribuição para a própria teoria evolutiva. Então, nesse slide, a gente vê aqui na esquerda, né, os vertebrados, né? Esse é o modelo ampulheta clássico que foi desenvolvido por vários pesquisadores, né? Trazido muito por Paul Sanders, Seidel, Haff, Rudolf Haff, Haeckel, né? Lá bem no início, em que se discutia, né? Ainda nessa época, no lado esquerdo, né? Há muitos anos, que os organismos eles principalmente vertebrados, né, eles teriam um chamado estágio filotípico aqui no meio, por isso é chamado modelo da ampulheta, em que vários desses organismos se parecem muito morfologicamente. Enquanto que os estágios, né, mais finais da embriogênese e os estados adultos, né, a gente vê uma divergência, né, uma diferença morfológica muito grande. Então, a gente vê aqui embriões de camundongo, embriões de galinha, embriões de anfíbios, embriões de peixes. Você vê como que a forma deles é muito diferente no final, né, do desenvolvimento, né, na vida adulta, como que essa forma é diferente nos estágios iniciais, aquelas divisões celulares, as clivagens, início de processo de gastrulação, que isso varia muito de acordo com o tipo de ovo que você vai ter, né, onde que aquele ovo é colocado, etc., no ambiente, e que bem no meio do desenvolvimento, num estágio onde os segmentos estão sendo formados, onde a gente está estabelecendo o nosso plano corporal, a morfologia desses grupos é muito parecida. Então, quando a gente olha também, esse fenômeno ele parece ser um fenômeno não só em grupos, né, como de vertebrados, mas também nos artrópodes, né, que é o que a gente trabalha no laboratório. Então, aqui eu mostro para vocês o mesmo fenômeno, né? Em cima a gente tem aranhas, tem carrapatos, besouros e a mosquinha da fruta Drosophila melanogaster. A gente vê o quão diferentes são esses organismos bem no início do desenvolvimento, os ovos desse organismo, durante o momento da clivagem, etc., eles também são muito diferentes entre si, porque a gente tem tipos de divisões celulares diferentes, quantidade de vitelo diferente que a mãe colocou, tempo de embriogênese muito diferente, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas durante o meio do desenvolvimento, aqui eu mostro para vocês, durante esse estágio que a gente chama de banda germinal segmentar, você vê um ovo de aranha, carrapato, besouro e drosófilo, eles se parecem bastante morfologicamente, né? Então a gente diz que a parte, principalmente robustez e principalmente a modularidade, né, esse é o estágio fundamental para o crescimento dos organismos, porque caso eles não se estejam se formando corretamente, né, eles vão provavelmente não serem selecionados na continuidade do desenvolvimento e vão não passar os seus gametas para a próxima geração. E quando a gente olha esses organismos aqui, a gente vê as novidades evolutivas, elas aparecem normalmente em estágios posteriores a esse aqui da banda germinal segmentada. Por exemplo, as teias das aranhas, né? As glândulas que produzem as teias das aranhas, elas advêm, elas são formadas depois desse estágio, né? Bem mais para frente, né? A glândula de seda. Os carrapatos que possuem essa capacidade muito grande de digerir sangue, né? São hematófagos obrigatórios, então as estruturas necessárias do sistema digestório,
a própria região bucal adaptada para essa função, também isso tudo é formado depois do desenvolvimento. Os besouros, né, estruturas que são necessárias, como umas glândulas também importantes também para detoxificação, as asas, né, que tem vários desses organismos, como no caso besouros e as drosófilas, que são consideradas novidades evolutivas, pois foram importantes para o estabelecimento desses grupos, elas apareceram, elas aparecem no desenvolvimento depois do que aqui nesse meio do desenvolvimento. E o que é expresso, né? O que é importante nesse estágio do desenvolvimento? Mais uma vez, a modularidade, né? A gente vê aqui os genes chamados genes ROX, que eu coloquei até no vídeo um pouquinho para vocês, esses genes ROXB. Em camundongos, a gente tem 4 desses complexos ROX, como eu falei no vídeo para vocês, cada um deles numa posição do cromossomo, sendo expresso, né, o RNA mensageiro deles expresso ao longo do eixo antero-posterior, né? Aqui da região mais anterior do cérebro, do processo de segmentação, até a região posterior. Então, a gente tem um código chamado código ROX. A mesma observação a gente vê também nas moscas da fruta, que é a Drosophila melanogaster, que a gente vê da região anterior até a região posterior, a localização no cromossomo, né, na mosquinha da fruta, e a gente diz que realmente o label é o gene homólogo, né, o ortólogo do ROX B1, ROX B2 é o Padbury, né, o Deformed, Sexy, assim tem vários genes que têm o seu ortólogo em invertebrados. Isso, quando a gente olha numa mosca adulta, essas cores que vocês aqui veem, né, a gente vê que essas cores da região mais anterior para a região posterior, é o chamado código ROX. Então, a gente tem desde a região mais anterior da cabeça, a região labial, a região torácica, né? A gente vê o chamado, e a região abdominal, a gente vê o chamado código ROX. E essas cores representam aonde o RNA mensageiro desses genes, né, que são tão importantes para o desenvolvimento, eles são expressos e determinam cada um desses segmentos. Então, o desenvolvimento, né, é modular, né? Então, a gente tem módulos para formar cada um desses segmentos, que são constituídos por cada um deles por um código de genes ROX. E é durante esse estágio que eu falei para vocês, que é o estágio filotípico, né? Voltando aqui, é nesse estágio filotípico que os genes ROX são expressos e que vão realmente fazer com que cada um desses segmentos, né, no adulto, né, vocês estão vendo, eles se tornem diferentes uns dos outros. Então, isso é mais uma evidência de que o desenvolvimento e o processo evolutivo, a modularidade é muito importante. E o sistema é robusto porque ele consegue também lidar com situações, principalmente pós-desenvolvimento, né, etc., ele consegue lidar com variações de expressão, consegue se adequar aos processos, às mudanças nos processos de desenvolvimento de uma certa forma, tá? Então agora a gente vai estar falando, né, como eu falei para vocês, você tem muita conservação ali no estágio médio, ali no estágio banda segmentar, onde os genes ROX são expressos, mas a gente tem uma diversidade morfológica, quando você olha esses grandes grupos, insetos, crustáceos, miriápoda, quelicerados, né, que são os exemplos que a gente usa no laboratório, a gente tem uma variedade extrema de morfologias, né? E a gente usa, né, essa variedade extrema de morfologias para estudar esses diferentes modelos, como aranhas, carrapatos, aqui o vetor da doença de Chagas, o Rhodionos prolixus, um besouro, uma espécie também de besouro que a gente usa no laboratório, que o Bermudes também trabalha com várias outras espécies de besouro, né? Mas esse é um modelo de desenvolvimento, o tribólio castanho, o Aedes aegypti, o vetor da dengue, zika, chikungunya, e a Drosophila melanogaster. Todos esses organismos, como vocês podem ver, eles são muito diferentes morfologicamente, ocupam nichos ecológicos diferentes. Alguns são pragas agrícolas, outros são propriamente ditas causadores de doenças, né, ou transmissores de doenças, de parasitas, bactérias, etc., né? Então, eles têm uma diversidade imensa morfológica e para estabelecer esses modelos é um processo que demora muitos anos, porque não é fácil criar esses animais em laboratório, é, e a gente precisou de muitos anos, na verdade, para estabelecer não só a colônia do barbeiro, né, nesse caso aqui o Roger Flores, que é um exemplo, né, desse capítulo de livro que a gente escreveu nesse livro, A Biologia do Vetor da Doença, dos Vetores da Doença de Chagas, né? A gente tem do ovo até o adulto, né, um processo que demora alguns meses.
a gente caracterizou o processo de ovogênese e de embriogênese, e a gente conseguiu determinar que esse embrião ele é formado, né, por diferentes territórios, né, durante o processo de formação, de expressão gênica de alguns daqueles genes que a gente conhece em drosófila, que são importantes para a padronização do eixo antero-posterior. Então, aqui a gente tem um ovo, a região anterior, a região posterior, e essas faixinhas vermelhas são aonde esses genes são expressos no embrião em formação. Então, é isso que a gente está mostrando nessa figura. E aqui embaixo o embrião já naquele estágio que eu mostrei para vocês, onde os genes ROX estão formados. Então, a gente tem uma antena pídia, que é expressa na região do tórax. A gente tem o UBX, que é expresso logo na região posterior ao tórax aqui, tá? Aquele PR-Bear lá que eu mostrei para vocês, o PB, que é expresso num segmento específico aqui, um segmento gnato, né, que fica logo na região mais anterior aos segmentos torácicos. E a gente tem genes que são expressos na região da boca e na futura região do ânus, como o forkhead e também o hedgehog. O que isso tudo quer dizer? A gente tem o quê? Um embrião sendo todo mapeado em termos de padrão de expressão gênica, né? Essas bonitas hibridizações in situ, e que a gente consegue determinar a conservação ou a divergência de cada um desses processos. A gente consegue, por exemplo, investigar, por exemplo, adaptações de hematofagia, né, nesse organismo, como que a probóscide, né, ela que é prolongada, como que ela se desenvolve, né, que é uma característica específica, importante desse tipo de organismo, né, sugador de sangue, que é diferente de uma probóscide, um fitófago, né, que come, que ingere seiva de plantas, né. Então, tudo isso a gente consegue estudar quando a gente consegue estabelecer esses modelos no laboratório de criação. E quando a gente olha os insetos em geral de uma forma mais holística, né, mais global, a gente vê que ordens, né, mais de grupos pertencentes a grupos mais antigos, como demonstrado aqui nessa figura, né? Aqui a gente tem ortópteras, como grilos, por exemplo, e outros organismos, e a gente observa, quando a gente observa ao longo do tempo, quando a gente vai olhar aqui ao longo do tempo, né, os processos de formação do embrião, a gente nota que essa área aqui, rachurada aqui, mais escura, né, ela tem uma tendência a aumentar ao longo do desenvolvimento, ao longo das ordens, né? Principalmente ordens que apareceram na evolução mais recente, como os díptera, né? Apareceram depois, né? Aqui em Hymenoptera, como Apis, né? Aqui em Besouro, uma certa variação, mas você vê que essa área do embrião ela é uma área muito maior, quanto essas partezinhas em branco que vocês estão vendo aqui são as chamadas regiões extraembrionárias. E concomitantemente com isso, é uma correlação, a gente tem mudanças no tipo de ovogênese, você tem a ovogênese panoística ameroística, com variações na presença ou não de células nutridoras. E o mais importante é que vocês veem aqui os dias, né, o número de dias que demora para você ter completo, né, o desenvolvimento do inseto, né, da fase embrionária, vê a drosófila quase como muito rápido, né, um dia forma uma larva, a larva já sai, enquanto quando a gente olha, por exemplo, um embrião de ortóptera de grilos aqui, a gente tem quase um mês. Então existe uma diferença muito grande, isso é claro com um processo de seleção natural de milhões de anos, mas que a gente começa a entender que tem uma tendência a aumentar aqui o tamanho da banda germinal, que é onde vai vir aqui o embrião, e mais do que isso, não só aumenta o tamanho da banda germinal, mas diminui o tempo de embriogênese dos organismos, tá? É, eu vou agora, né, como a gente também está fazendo essa discussão dos organismos, eu vou tentar finalizar mostrando para vocês, né, mais algumas características desses embriões de insetos e depois a gente vai discutir alguns casos específicos, até para os vídeos não ficarem assim longos. Então, só mais uma característica interessante, você tem Schistocerca, Tribólio e Drosófila aqui, dentro desse grupo de insetos, né? A gente vê também o tamanho que o embrião ocupa dentro do ovo, essa presença dessas membranas extraembrionárias. Então, a gente vê grupos, né, mais antigos, eles vão ter amnion, que é essa parte azul, como os besouros, né? E vão ter também essa membrana serosa. Quanto que organismos que fazem embriogênese muito rápida, como os Braxera lá de díptera, eles vão ter uma membrana extraembrionária muito reduzida. E isso está correlacionado com a ausência, né,
nesses organismos aqui de uma resposta imune muito rebuscada. Então, ovos que desenvolvem, que demoram muito tempo, eles têm uma resposta imune mais rebuscada do que ovos em que a embriogênese é muito rápida, ok? Então, só o último slide, só mostrando que eu tenho aqui o embrião de besouro sendo formado, ele é chamado banda, chamada embriogênese banda curta, né? Então, ele forma os segmentos aqui da região da cabeça, região posterior, então ele vai formando os segmentos pela região posterior, enquanto que no embrião de drosófila todos os segmentos são formados de uma vez só. Então, aqui, mais uma vez, cabeça, tórax e os segmentos abdominais, eles advêm dessa região posterior e são formados posteriormente, ok? Eu já vou mostrar a última coisa aqui para vocês, é mostrando que essa variação morfológica que eu falei para vocês que são novidades evolutivas, elas podem ser perdas e ganhos. Então aqui a gente tem um embrião selvagem de drosófila, já uma larva, né? Você vê uma cabeça muito evoluída, não tem as pernas aqui para o lado de fora, como é típico de um embrião de inseto. Enquanto que o embrião de besouro, olha, a gente tem a cabeça com todos os segmentos, antena, maxila, mandíbula, os segmentos torácicos, a perna muito bem formada. Então, houve ao longo do desenvolvimento uma supressão desses caracteres externos aqui, formados então a partir de estruturas que a gente chama de discos imaginais, então mudando então esse controle do desenvolvimento, tá? Então, o embrião de besouro e de várias ordens, né, coleópteras mais ancestrais, tem essa típica organização cabeça, tórax e abdômen muito bem definida, bem distinta, enquanto que uma larva de drosófila ela é bem homotípica, né? Muito parecida uns com os outros, ok? Então eu vou detalhar no próximo vídeo nosso um pouco desse papel aí de algumas dessas moléculas envolvidas nesse processo, tá? Eu agradeço a vocês pela atenção e já vou parar aqui o nosso vídeo, tá?